Eu faço atualmente o estágio sênior, pós-doutorado estágio sênior. Isso significa que, em razão de que eu já tenho muitos anos como professora, como pesquisadora, né? E o fato de estar na UNED tem a ver com a questão de sempre ouvir notícias da UNED. A UNED tem uma referência em termos de educação à distância e é uma instituição única, no sentido de que ela é muito diferente das instituições que nós temos no Brasil. Então, por ser uma instituição que se dedica inteiramente à educação à distância, ela nos cria uma interrogação de como funciona, de como pode funcionar e quais são os modelos de ensino-aprendizagem que se usam, que se trabalha aqui, em razão da longa experiência que existe aqui nesta universidade e que podemos pensar para o Brasil ou pensar para as nossas instituições. Nós temos, desde a década de 90, que nós trabalhamos com educação à distância, mas basicamente na última década que houve um investimento muito grande na educação à distância como uma possibilidade, no meu caso, de formação de professores. E a experiência daqui, que é muito longa, né, é uma experiência então que pode ser compartilhada e que nós podemos pensar e sopesar o que isso nos ajuda a pensar melhor no contexto brasileiro, né, no contexto do Rio Grande do Sul, as experiências de formação. Esta ampliação de estudos é justamente conhecer um sistema diferente. É um sistema único no sentido de que tem uma universidade que congrega a educação à distância no país aqui, né? E que ela é reconhecida aqui na Espanha oficialmente pelo Ministério da Educação. Que é diferente da experiência brasileira, que não se constitui um modelo, uma universidade cuida disso, mas são todas as universidades que fazem parte do sistema UAB e cada uma usa uma forma de abordagem. Neste sentido, comparar experiências e ver como cada uma funciona, até onde uma consegue chegar e o que ela conseguiu e conquista, é a grande aprendizagem que se tem. Nem todas as coisas que há aqui podem nos servir, mas certamente a experiência daqui tem muito a nos ensinar, muito a nos dizer. Então, esta é a principal questão, é ver o que vocês construíram como experiência, uma experiência importante, sólida, conhecida. Muitos professores brasileiros vêm à UNED para beber a fonte dessa experiência, e aquilo que nós estamos fazendo, que tem proximidades e distâncias. Mas o que nós podemos trabalhar, o que nós podemos aprender de uma experiência e de outra? A nossa experiência é muito jovem, ela ainda não se constitui uma experiência que se possa fazer uma avaliação como se poderia fazer uma avaliação da experiência aqui da UNED na Espanha, né? Então é isso, é essa experiência de estar num país diferente, com uma outra mentalidade, uma outra forma de pensar, uma outra forma de instituir a educação à distância e pensar isso em relação ao nosso contexto e como nós podemos aproveitar conhecendo essa experiência de perto. Com certeza, o conhecimento que aqui eu estou adquirindo em contato com os colegas, tanto os colegas que também estão em instância aqui, colegas brasileiros, como os colegas pesquisadores aqui da UNED, em especial meu professor aqui, que é o professor Lourenço Garcia Arecho, é um momento especial de ter esse contato, de conhecer novas mentalidades, as formas de trabalhar, bem como áreas distintas da que nós temos dentro da nossa universidade. Então, essas áreas distintas também abrem um campo de possibilidades, não só para mim, mas também para os meus colegas que podem vir aqui aproveitar dessa experiência e, sobretudo, quem sabe trabalharmos em conjunto, né, em algumas experiências de intercâmbio de professores, intercâmbio de alunos e de proposição de cursos, porque há uma curiosidade muito grande dos alunos, das pessoas com as quais eu convivo na minha universidade, de saber o que se faz aqui. Tanto que eu mantenho uma página lá no Facebook com pequenas notícias das coisas que eu vou vivendo aqui e que depois que eu passei a fazer isso, muita gente se interessou. E se interessou justamente porque aqui espero encontrar alguma coisa
diferente das que a gente vem trabalhando. E com certeza tem encontrado, porque o interesse tem sido bastante grande em relação aos registros que eu faço, praticamente cotidianos, das coisas vividas por aqui. Há um investimento muito grande do governo brasileiro e um investimento em geral, mas na formação de professores maior ainda, porque há um contingente de pessoas que não têm formação em nível superior. Então, a educação à distância, ela veio com esse propósito de buscar esse público que já está trabalhando, às vezes há muitos anos, no ensino básico, mas sem formação específica, sem formação superior. E tem um outro aspecto que eu considero muito importante, que é, alguns aqui traduzem como educação sem distância, né? Que a distância sempre coloca algo como se fosse lá da primeira era da educação à distância, quando se fazia via correio e que nunca se via as pessoas, etc. e tal. E que a educação hoje à distância é completamente diferente dessa em função das novas tecnologias, das tecnologias emergentes. E nesse sentido, não se pode praticamente falar em educação assim, à distância. Se nós tirarmos o adjetivo à distância, nós temos que pensar em educação boa, tanto se ela for presencial quanto se ela for à distância. Claro que elas têm suas particularidades, mas a tendência é que elas sejam cada vez mais convergentes. A educação presencial usando e se valendo de muitas coisas que nós usamos com mais densidade na educação à distância, e a educação à distância aproveitando a experiência do que se construiu na educação presencial. Então é isso, é tirar os adjetivos para deixar a educação de boa qualidade, tanto no presencial quanto no que se faz à distância. Então esta é a minha visão particular, compartilhada por outros colegas também, de que se pensa a educação de uma forma mais global e sem fazer essa distinção tão forte, às vezes, que não traz resultados como se imaginava, né? Que às vezes as pessoas já têm preconceito em relação à educação à distância por ter uma história que hoje não tem nada a ver com essa história antiga de como ela era feita e de como se pode fazer hoje e do que se vislumbra que se fará a educação à distância no futuro, que será algo assim que não vai ser quase indistinguível da educação presencial. Talvez, se a educação presencial puder aproximar muito mais as tecnologias do seu fazer, vai ser praticamente indistinguível.